Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde, né? Eu adoro fazer esse programa e adoro a sua companhia no programa. É muito gostoso estar aqui com você, conversando esse assunto tão gostoso que é saúde. Então, a gente já quer começar o programa convidando você a entrar no nosso site www.programavivamais.com.br e lá você pode assistir todos os programas dos últimos 5 anos. Gente, como passa rápido. São 5 anos a gente fazendo o programa de saúde na sua companhia. A gente adora receber os seus e-mails. Então eu tenho ali o Fale Conosco. Eu acho que é Fale Conosco. Eu tô ficando esquecida, sabe que o tempo vai passando, a gente vai ficando velha, mas amanhã eu vou conferir. Mas tem um lugarzinho ali que você pode conversar conosco, mandar dúvidas, dicas sobre o que mais você quer saber. E eu tenho recebido muitos e-mails e nós vamos fazer um programa respondendo as suas dúvidas. Também nós estamos agendados para gravar uma série de programas com Laí Ribeiro. Recebi muitas perguntas e muitos pedidos que a gente fizesse mais programas com o Dr. Laí Ribeiro. Faremos. E hoje nós temos conosco a nossa top do Ibope. Inclusive, assim, a pessoa que faz as nossas programas no YouTube, ela disse que quem mais tem vídeos assistidos no nosso programa é a Clarice Luz. E a gente tem muitas perguntas para a Clarice e por isso que nós trouxemos hoje a Clarice Luz. Clarice, seja bem-vinda. A Clarice que é doutora... eu já me esqueci. Gerontologia biomédica. Muito obrigada, meu irmão, é um amor. Olha, isso não é um irmão maravilhoso. Ele botou uma colinha para mim. A Clarice que é doutora em gerontologia biomédica. Seja bem-vinda, Clarice. É um prazer, uma alegria te ter aqui conosco. Não, que maravilha ouvir o que você me disse agora. É top. É a pessoa que mais tem acesso no nosso site. Que satisfação. Mas é que o teu assunto realmente é muito interessante. Eu vou te dizer assim, testemunhal meu, tá? Eu fiz o exame com a Clarice da saliva. Tu não imagina... Primeiro, eu sabia que eu tinha intolerância à lactose. Eu sei desde os 8 anos de idade, que desde que eu parei de tomar leite, minha vida mudou muito. Mas eu tinha uma série de enxaquecas. Eu vivia com enxaqueca. Quando eu fiz o exame contigo, eu descobri que eu tinha intolerância à enzima do ovo. Que eu nunca imaginei na minha vida. Isso acontece, é muito comum. E eu parei de comer ovo e parou a minha enxaqueca. Olha que maravilha. E assim, eu descobri que eram 2 coisas, era castanha do Pará e 2 coisas que eu adorava comer. E vivia comendo ovo, quer dizer, por isso que eu vivia com enxaqueca, né? Mas a alergia alimentar tardia normalmente tem a ver com o alimento que a pessoa tem predileção. Porque você vai comendo, né? E você, na verdade, pela quantidade, pelo tempo de exposição àquele alimento, e como ele tem muitos alergenos, você acaba desenvolvendo essa alergia tardia muito menos sem ter ideia. Mas os sintomas começam a sinalizar que tem alguma coisa errada. E é aí que o exame justamente entra para dizer assim, o que você tem que reduzir, o que você tem que rotacionar, o que você deve substituir. Né? Então, assim, ele é muito útil nesse momento assim, de escolher a dieta correta, até para a gente não repetir muitos alimentos. Aí eu até trouxe, eu estou com o meu iPad aí, tem o meu exame, depois no próximo intervalo eu vou mostrar para você o meu exame, para vocês terem ideia. Porque vem vermelho assim, porque é intolerância. Tem uns assim que você deve evitar, outros que você deve substituir. É muito legal, vale muito. Eu vou fazer em todas as minhas filhas. Porque vale muito a pena, é pro resto da vida. E hoje em dia dá para fazer salivar, né? Sim, nós fizemos na saliva, inclusive assim, um método que nós desenvolvemos na saliva, ele é o único no mundo. Né? Não existe outro teste para alergia alimentar tardia na saliva no mundo. Nós estamos patenteando a ideia, porque justamente nós desenvolvemos essa metodologia baseado na ideia que o exame de sangue, ele tem sensibilidade, mas não tão específico como é o teste da saliva. E esta é a grande maravilha. Sabe uma coisa interessante que eu vi essa semana? A família do meu genro, eles fazem lá nos Estados Unidos, não é eles que fazem, eles fizeram para a família deles, um exame da saliva que diz toda a tua descendência. Se tu tem italiano, russo, alemão... É o genoma, né? Mas eu não sabia que se fazia pela saliva, fiquei surpresa. É que assim, o futuro de muitas das análises daqui para frente vai ser a saliva. Né? O que traz o maior, assim, gama de informações da gente é a saliva. E o bom é que não é um procedimento invasivo e permite fazer, né, com qualquer paciente. Dá para fazer em qualquer idade, né? Em qualquer idade, exatamente. Pega uma criança pequenininha e colher saliva não é difícil, né? Tu já tentou? Aliás, eu acho que até mais... Em criança?
Olha, Bota um eu algodãozinho tentei na na minha bochecha. neta desistir. Bota um algodãozinho na bochecha e deixa ela em Ela não papa. consegue tirar. Assim, ó, eu já fiz trabalho com bebês de 6 mesinhos de idade, tá? Que eram bebês de mães que tiveram depressão pós-parto, para ver o nível de estresse desses bebês. E foi a primeira experiência assim, tão precoce que a gente teve com crianças, e foi aí que a gente validou o método, né? O quanto que ele era bom para fazer a coleta. As mães não ficavam tão nervosas, né, em função da coleta, e era tranquilo, porque você coloca o algodãozinho no cantinho da boca, ele não consegue tirar. Então ele pode chorar porque ele está se sentindo, né, manipulado e tal. Até melhor, porque vai ficar mais babado. Mais babado ainda. E aí depois tira, aperta o algodãozinho, pega a saliva limpinha, sem problema nenhum. E hoje a gente faz todos os exames hormonais, né? No caso, para dosar estresse. Tem muitas crianças hoje que têm distúrbio de sono. Então a gente tem dosado melatonina de crianças de todas as idades. E inclusive A melatonina é proibido vender no Brasil, viu? Não, mas É o único lugar dosar do mundo. melatonina é importantíssimo. Por enquanto pode. É proibido vender no Brasil. Aliás, Mas eu fico pensou, preocupada com relação a se isso. tem pouco, imagina o que tu faz com a criança daí. É que tem subterfúgios, né? Então, assim, ó, por exemplo, tu pode comprar fora e sim. usar aqui, mas se tu der uma receita, ou se tu vai dizer assim, receitou uma droga que não é aprovada. Isso é um absurdo. Em qualquer lugar do mundo, tu compra, atravessa em Ribeira e tu compra... Compra barato ainda, né? Compra no supermercado. Você compra na internet, inclusive. Compra, né? Mas agora... é proibido comercializar. Bom, graças a Deus então. não proibiram ainda dosar, então, né? Não, Droga dosar legal. não. E, aliás, eu acho assim, meu Deus, não façam isso. Porque o que eu tenho observado? As crianças, cada vez mais cedo, elas têm apresentado distúrbios do sono importante. Tá? E que as mãezinhas têm procurado os médicos, e o que a gente observa? Que aquelas crianças assim, que resistem ao sono, que ficam choronas e tal, e que assim, brigam para dormir, e na verdade eles não têm sono. E as mães forçam, eles, né, ficam balançando para eles dormir, e a criança não dorme. Eu tenho dosado com bastante frequência a melatonina de crianças, e o que é pior, as crianças estão sem melatonina. Mas por que será isso? Outra coisa, viu, Ana? Sabe o que eu chamo isso? Isso, na verdade, é mais uma consequência da vida moderna. Excesso de luz, exato, né? Até deixa aquele pontinho luminoso, né? Para a criança, caso chorar, você ter acesso ao quarto. É a televisão, é o iPhone, é o iPad para ver o filmezinho, para pegar no sono. Qualquer tipo de luz que tu deixar ligada, o LED do rádio, do ar-condicionado ligado, ele vai ativar a pineal. Então, a gente sabe que a luz vermelha não faz isso. Então, o ideal o que é? Ou tu trocar o LEDzinho por luz vermelha, ou se tu deixar alguma luz acesa, uma luz vermelha bem fraquinha, e se eventualmente tem que levantar, a indicação é que tu tenha uma lanterninha de luz vermelha. Porque senão o que tu faz? Cada vez que tu acende uma outra luz, ou que tu tem uma outra luz no quarto, ou que tu não tem um bom vedamento da parede, a luz ela vai fazer com que tu não tenha uma noite bem dormida. Isso vai fazer com que o nível de melatonina caia, porque melatonina é o hormônio que aumenta quando tem uma noite de sono bem dormida, né? E o que é mais interessante é o seguinte, que quando a gente não produz esse hormônio, a melatonina, na quantidade correta, independente da idade, o que acontece? É sinal que os níveis de cortisol noturnos não baixaram. Porque esses dois hormônios, eles são antagônicos. Então, um tem que descer para o outro subir. Se a melatonina não sobe, significa que o cortisol se mantém alterado. O que acontece? O cortisol ele precisa baixar para que o corpo descanse. Porque é o momento quando o cortisol fica quase zero que entra em ação o hormônio de crescimento, que é importante para as crianças. Daí não vai crescer direito. Não vai crescer direito, a questão de raciocínio, tudo se altera naquela criança e cada vez mais precoce, né? E, consequentemente, ele também não vai dormir bem. Aí o que acontece? Quer dizer, toda uma infância já muito precoce e prejudicada. Então, assim, o que a gente vê hoje? A gente vê bebês, crianças, 3, 4, 5 anos, 8 anos, altamente estressados, com distúrbios de sono importante,
né? E as mães desesperadas que não sabem o que vão fazer. E a gente faz o exame na saliva deles e comprova aquela suspeita, tanto da médica como da mãe, que o filho realmente não está bem. Agora, assim, ó, eu não sei o que os médicos estão fazendo com relação a isso, que tipo de tratamento. Infelizmente, nossa, nada. Isso realmente, né, porque, me deixa inclusive, preocupada. assim, existe uma fantasia, viu, Clarice, que quando dá cortisol, eles acham que está dando corticoide. Uma coisa é cortisol, que eu acho que depois no segundo bloco tu podia explicar direitinho. Correto. Outra coisa é corticoide. Então, assim, existe uma fantasia de que não estão te dando corticoide. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda, cortisol é uma desgraça, que quando você é dependente, a gente fica dependente, não fica dependente. É o hormônio que a gente fabrica. As pessoas têm dificuldade de entender sobre cortisol. É o hormônio que a gente fabrica para reagir às agressões do dia ou não. Ou, tipo, se tiver aumentado demais é ruim porque queima neurônio, né, Clarice? Exatamente. E se tiver diminuído demais, então é aquele troço assim, é o cara que está parado, o cachorro vem morder e fica olhando o cachorro. Mas não é um hormônio prejudicial, tu precisa disso para viver. Então, tu precisa que ele esteja em níveis adequados, é fabricado na adrenal, para que tu possa acordar cedo de manhã, acordar bem. É o hormônio da energia, né? Energia, e que vai chegando no fim do dia, ele tem que estar caindo. Justamente por quê? Porque senão a melatonina não aumenta, senão o hormônio do crescimento, erroneamente chamado de hormônio do crescimento, o nome certo seria gonadotrófico, né? Do crescimento, porque mediram e viram que ele está aumentado em quem está em fase de crescimento, mas é responsável pelo quê? Redistribuição de gordura, melhora da função cardíaca, melhora da função pulmonar, melhora da função imune. Se melhora a função imune, como é que vai aumentar o risco de câncer? Mas por isso que eu digo assim, ó, esse hormônio, o GH, ele só sobe à noite como é um hormônio reparador. Então, o hormônio de crescimento, a função dele, na verdade, é reparar o organismo dos danos que ele sofreu durante o dia. Que todos têm que ter, inclusive o velho. Exatamente, inclusive o velho. Então, o que acontece? As pessoas têm um medo desse hormônio, se soubessem como é bom. É falta de conhecimento. É falta de conhecimento, exatamente. Uma vida melhora com ele. Mas assim, ó, cabe esclarecer que assim como o cortisol é um hormônio bom durante o dia, ele é necessário que ele diminua à noite justamente o quê? Para que esse hormônio, que é o hormônio reparador, que é o GH, suba à noite fisiologicamente. Aí ele vem, faz todo o reparo no organismo e outro dia de manhã você acorda cheio de energia, porque esse organismo foi reparado. E esta relação normalmente não é explicado para o paciente, que precisa haver essa sincronicidade para que haja o quê? Homeostase, equilíbrio. E aí a gente consegue viver muito mais tempo e com saúde. Agora, quando começam as coisas a entrar em desequilíbrio, aí que vem as doenças, né? Interessante o que tu falou ali um pouquinho antes, só completando, ela falou o seguinte, ó, cuidado que muitas vezes o que tu mais gosta de comer, tem uma máxima em nutrição, que o Dr. Laí Ribeiro gosta de falar, cuidado com o que tu gosta muito de comer, porque geralmente é o que te faz mais mal. Exatamente. Né? Porque assim, como a gente come demais, Será que eu gosto muito tu acaba fabricando endorfinas, eventualmente, até porque o organismo tem uma necessidade de dizer assim, olha, esse cara tá botando para dentro de novo o que não tá bom, né? E a pessoa acaba, não, isso eu gosto muito. Então, cuidado, dá uma olhadinha no que tu come muito, faça um exame de sensibilidade, acho que o nome certo é esse, né? Certo, sensibilidade alimentar. Porque muitas vezes o que está comendo, tem gente que tem sensibilidade à cenoura. Sim. O cara passa mal comendo cenoura. Então, como é que tu vai dizer pro cara, todo mundo fala tão bem, né? Do ovo. Mas justamente assim, as dietas proteicas hoje, um dos alimentos mais procurados é o ovo, né? Porque é uma fonte, né, rica de proteínas e um alimento bom também. Mas para quem tem intolerância... Só que assim, ó, quem abusa dele, assim, eu vejo assim, muitos atletas hoje comem de 5 a 12 ovos por dia. Chega um momento que tem que alternar isso, porque vai fazer mal, com certeza, ali na frente. Não pode comer só isso, né? Não pode comer só isso. Olha, eu nunca comi de demais. preferência, não só gema, não só clara, né? As duas coisas, né? É verdade. E hoje a gente vê, assim, só para completar, assim, a questão da alergia ao ovo
A alergia às proteínas do leite é uma coisa que também é negligenciada e a gente observa muito isso em criança. Não é só a lactose. A lactose seria o açúcar do leite, mas a proteína do leite, né, que é beta-lactoglobulina, e a caseína, ela é responsável por grandes problemas hoje de intolerâncias alimentares. E a gente vê assim, ó, porque o ser humano adulto, ele não foi, na verdade, ele não está apto a continuar a digerir leite, né? Aliás, é a única espécie humana que, quando adulto, continua consumindo leite, é o ser humano, né? A gente perde a capacidade de produzir a lactase, que é a As enzima enzimas, que né? quebra a lactose em galactose-glicose. Tem alguns colegas nos Estados Unidos que dizem que depois de 1 ano de idade ninguém deveria consumir. Exatamente. Né? E o pessoal confunde muito, né? O pessoal mesmo na área médica, viu? O que é a alergia, o que é hipersensibilidade, o que é intolerância. Intolerância é as enzimas. Então, enzima essa que quebra a lactose em galactose. É uma intolerância, exato. Hipersensibilidade. Altera geralmente algumas imunoglobulinas, tipo IgG, IgA, IgM, não é isso? Isso. E a alergia mexe especificamente com a IgE. Exatamente. Que daí o cara tem, é mais agressivo. É mais agressivo. É o cara que vai ter um edema de glote se ingerir o camarão. Então, porque ele nunca pode comer aquele alimento. Mas esse ele já sabe, né? Esse ele já sabe de longe. Aí, eu não posso comer camarão, e ele sabe se ele comer, ele vai morrer. A intolerância, a hipersensibilidade, Ana, aliás, a intolerância e a alergia é até bom que seja meio que imediato, porque o cara já sabe que não pode comer. Tomou leite, estufa, né? Passa mal. Comeu coisa com crustáceo, camarão, não sei o que, tem alergia. Agora, o problema é a hipersensibilidade, que fica nesse nimbo aí, né, Clarice? Exatamente. Que o cara vai passar mal 2 ou 3 dias depois, e que diz pra ele, ó, foi aquilo que tu comeu há 2 dias atrás. Mas, não, imagina. Bem capaz. Ele não acredita. Já faz 3 dias que eu comi. Não acredita. Não, e uma outra coisa que é importante agora, né, falando nisso, que as pessoas às vezes negligenciam muito, é a questão também dos fermentos. Hoje, tudo praticamente a gente come tem fermento. Brometo, né, de monte, né? Exatamente. E as pessoas, assim, ó, a gente vê pela experiência no laboratório, e quanto mais exames a gente faz, mais a gente percebe o que a nossa população, né, tem, né, mostrado de resultados. Então, assim, até para chamar a atenção, assim, a questão do glúten, né, que já está tão batido, mas é assim, ó, vale a pena chamar a atenção a questão do glúten, do centeio, da cevada, a cerveja, maravilha a cerveja, né, mas é carregada de cevada. E a pessoa diz que depois foi a azeitona que fez mal. É a azeitona. Mas a cerveja, assim, a gente vê que tem causado grandes sensibilidades, né, em pessoas, né, de todas as idades com relação a isso. E o exame, né, ele permite a gente ver isso. Aí, nós vamos te interromper só um pouquinho para o primeiro intervalo e a gente já volta. Já continuamos, esse assunto está bem bom. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar.
Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, nós estamos hoje com a doutora Clarice, que é doutora em gerontologia médica, né? E a gente aqui no intervalo aproveita e fica aprimorando nossos conhecimentos, viu, pessoal? E colocando as conversas em dia também. Colocando a conversa em dia. E a gente estava falando sobre o cortisol, porque inclusive é um mito entre a classe médica, tá? Eu já tive assim paciente que a gente deu cortisol, Clarice, porque ela estava já em fase indo para falência adrenal, né? E que alguns médicos olham e falam assim, mas cuidado que isso aqui vai te engordar. Eu sei que não é maldade, né, de quem falou, mas na verdade não devia ter feito comentário. Eu acho que médico, quando não sabe, devia ficar quieto. Porque senão, dito pela boca do médico, sai como verdade. Sai como verdade, né? isso. É o que a gente escuta falar de GH, por exemplo. Cuidado que vai dar câncer. Doutor, onde é que o senhor leu isso? Porque todos os trabalhos falam ao contrário, melhora a imunidade, né? Ah, testosterona dá câncer de próstata. Alguém é que tem câncer de próstata? É o velho ou é o guri que tem testosterona alta? É o velho, né? É que o cara ou escutou falar, ou então ele presumiu e ele sai falando. E da boca do médico, isso é um horror, porque é tido como verdade. Quando eles conversam com a gente, que tem mais informação, eles vão, meu amigo, vem cá, onde é que tu leu? Porque os trabalhos falam ao contrário. Eles dizem, não, eu não sei, estou te perguntando. Agora, quando falam para o leigo, geralmente assim, tu vai ter problema. E o leigo diz assim, pô, o outro me falou, já o outro me falou. Clarice, a gente estava falando sobre o cortisol. Qual é a diferença do cortisol e corticoide? Sim, na verdade, o cortisol, né, ele é um hormônio fisiológico, ele é do corpo humano. Então, você produz esse cortisol, e como a gente já conversou, assim, ó, é um hormônio que se eleva pela manhã, tende a diminuir à tarde e praticamente zerar no final do dia. E, na verdade, ele tem um fator de proteção também, né, no organismo contra infecções. E por isso que os corticoides são altíssimas doses deste hormônio. Né? Mas aí são casos assim de realmente onde são necessárias intervenções médicas importantes para combater uma infecção muito forte. Mas a imunidade, a proteção contra infecções natural é o cortisol que faz. Então, quando o organismo não dá conta de combater uma infecção, o que a gente faz? Se dá uma dose para que o organismo tenha um aporte maior desse hormônio para combater a tal infecção. Só que assim, ó, o cortisol tem um termo fisiológico, então sempre o cortisol ele vai ter assim, doses muito baixas, porque é a quantidade que você produz. O corticoide normalmente chegam a ser 200 vezes o que o seu organismo produz. E por isso que ele passa a ter uma função de supressão do órgão que produz, que é a adrenal. Quer dizer, eu usando o cortisol, o que eu estou fazendo? O paciente produz X, 60 miligramas, 80 miligramas, depende, homem e mulher produz diferente, né? Eu vou dar uma suplementada, eu vou dar 20 miligramas, sei lá, 15 miligramas, 10 miligramas, eu não vou estar suprimindo a adrenal dele. De forma alguma. Eu vou estar
melhorando as funções, ajudando o adrenal. Exatamente. Outro mito, eu dou cortisol, vai engordar. Ele é catabólico, né? Exatamente. É importante esclarecer essa questão, porque muitos acham assim, eu vou tomar a hidrocortisona, que é esse hormônio cortisol, então tem esse nome científico, hidrocortisona, por causa da afinidade por água. Mas o cortisol, ele é, na verdade, um hormônio catabólico. Ele acelera a queima, né, de gorduras e de proteínas no organismo. Inclusive, uma das coisas que se tem que cuidar muito quando se pratica esporte, para não entrar em catabolismo, por quê? Porque ele enxuga a pessoa. Então, tem que estar sempre equilibrado entre os anabólicos e os catabólicos. Então, quando se dá cortisol, a hidrocortisona para um paciente, a tendência dele não é ele engordar, ele é emagrecer. Diferente de quando se dá corticoide. Porque a corticoide, como assim, é 200 vezes, 20 vezes mais do que o organismo produz. São coisas muito diferentes. Ana, a gente estava comentando aqui no intervalo, o grande erro da pessoa é achar assim, eu tive uma épocazinha que eu estava estressado, tal, não sei o quê, e agora eu estou muito light, agora tanto faz como tanto fez. Quer dizer, esse é o cara que já estou o pau da barraca. Ele já está em falência da adrenal. A falência da adrenal. Entendeu? Então, o fato do cara dizer assim, não, eu andava muito estressado, não sei o quê, agora eu estou aqui, para mim, eu estou light, para mim tanto faz como tanto fez. Quer dizer, que se ferre. Entendeu? Esse é o cara que já entrou fadigado. Em falência, está em fadiga adrenal mesmo. É. E leva muito tempo a te recuperar esse tipo de paciente. Inclusive, assim, Miguel, ajudando, né, dentro disso, assim, o que a gente observa dentro da experiência, assim, do trabalho que eu tenho feito junto a empresas? A gente cada vez observa mais, né, uma síndrome que é chamada síndrome de burnout, que seria, assim, o máximo do estresse relacionado com o trabalho. Então, assim, tem aqueles muito estressados, que são os nervosinhos, agitados e tal, que isso vai num determinado momento. Mais adiante na vida dele, ele vai desacelerando. E aí, quando ele diz assim, agora para mim tanto faz quanto tanto fez, na verdade ele entra na desídia, ou seja, ele está fadigado porque ele não tem mais energia e começa a se tornar negligente no trabalho e tal. E cada vez mais a gente observa essa alteração dos níveis de cortisol, principalmente executivos. E caso as pessoas não saibam, assim, a gente tem um nível de suicídio muito alto em função da fadiga adrenal nesses trabalhadores. Hoje nós temos categorias profissionais que são altamente propensas, pelo tipo de atividade, né, a fazer fadiga adrenal, como, por exemplo, os profissionais da classe médica. São pessoas extremamente... Faz um plantão em cima de outro plantão, Exato. E atende o dia todo depois, né? Não tem como não. Professores. Os professores, assim, eles deveriam, no mínimo, fazer, né, um exame para ver como é que está seu nível, né, ou a atividade da sua adrenal no início do ano e no final. Eu já fiz trabalhos junto a algumas escolas e vejo assim, os professores, do meio do ano em diante, a quantidade de atestados médicos é violento. Mas por quê? Elas estão simplesmente, em fadiga adrenal e ninguém toma atitude nenhuma, entende? De resgatar essas categorias profissionais. Deixam as pessoas adoecer. Primeiro, porque não é feito diagnóstico, segundo, porque não é tratado. Né? Sem diagnóstico não tem tratamento. Interessante, Clarice. Primeiro, não se pede como exame. Não. Né? Até porque não sabe olhar, não sabe interpretar. Verdade. E não sabe que o ideal seria fazer o quê? Salivar e pelo menos 3 coletas, né? No mínimo. De manhã cedo, 2, 3 da tarde, 4 da tarde 4 da tarde. 11 da noite. Isso. Né? Que é para ver justamente a curva descendente. Segundo, não sabe como tratar, não sabe o que dá. Terceiro, faz fantasia a respeito. Né? E melatonina é proibido comercializar e vender. No Brasil, Ana, se tu tomar 5-hidroxitriptofano de noite, quem não tem possibilidade de comprar melatonina, e apagar a luz vira melatonina. Durante o dia vira serotonina. Então é um jeito tupiniquim que infelizmente quem não consegue comprar consegue fabricar, né? Então tu não aumenta a melatonina de noite, então o cara já não consegue dormir, não consegue reparar o sono. E melatonina é tido como um dos hormônios da juventude. E para cada 5 moléculas de cortisol, que é o que a gente aprendeu na pós-Laculair, tu deveria ter uma de ideia, sulfato de dehidro e pendrostenediona, que é um regenerador de tecido e que protege contra o excesso de cortisol que queima neurônio.
que também é proibido vender no Brasil. Também é proibido vender no Brasil. Então tu vê só como é que a gente fica. O cara não pede o exame porque não sabe interpretar. Não sabe o que fazer com o exame, na verdade. E se pedir o exame, não tem como medicar? Se pedir o exame, o paciente acha e ele também acha que ele vai dar corticoide. Não é, ele vai dar cortisol. O que a gente observa, não sabe proteger. Quando o médico ele encontra um paciente que ele está estressado ou está em fadiga renal, o que ele faz? Muitos afastam a pessoa do trabalho e, segundo, o que eles dão? Rivotril. Para ele dormir. Então, assim, tu não recupera o indivíduo, tu simplesmente mascara aquela situação. Não é aposenta. O que acontece? Quando você tem um problema, na verdade, a ideia é recuperar seu organismo para que você volte a produzir aquilo que, por algum motivo, você deixou de produzir. Quando você dá uma medicação, como o Rivotril ou qualquer outro dessas medicações... Que é off-label para dormir, né? Isso. É uma medicação que foi liberada como ansiolítico, gozado, né? Mas daí pode, né? Aí outras pode. Coisas não pode. Né? Exato. Então, assim, o que eu vejo hoje, assim, a mesma coisa, a gente observa, assim, pessoas com depressão, elas têm alteração de cortisol, esse hormônio, de forma muito importante e que, às vezes, né, simplesmente tratando esse ritmo circadiano, como a gente falou, tu recuperaria esse estado do paciente. O que se faz? Aí vem as fluoxetinas, vem as coisas, e, na verdade, o que? Amortece aquela sensação de desespero, né, de desesperança, e o problema parece que desaparece, mas assim, tu só retarda, né, o problema. E vai ser pior, cada vez pior. E o que mais assim, me deixa preocupada com toda essa revolução, né, em termos de saúde, é que assim, as pessoas não estão preocupadas em buscar a origem do problema e não deixar as pessoas adoecer. Então, assim, hoje você só trata quem está doente, né? Não se trata sintomas. E quando você estiver doente, você vem aqui que tu vai ter o teu remedinho. Mas o processo de adoecimento, infelizmente, assim, não há esse cuidado. É a medicina curativa, né, Miguel? Que é uma coisa que a gente vem trabalhando, assim, o quanto que a prevenção é importante. E se a classe médica, às vezes, não tem como fazer este cuidado, o próprio paciente, ele tem que ter esse cuidado consigo. Né? Muitos me perguntam assim, doutora, no seu laboratório eu posso fazer o exame sem requisição médica? Por exemplo, o teste de alergia alimentar ou um teste de estresse. Eu recomendo que sim, precisa, sem problema. Não precisa, assim, vamos ver, pode fazer o exame. Se o seu exame estiver alterado, a gente já pode, né, lhe indicar um médico para lhe tratar. Mas o fato de você precisar saber, por que eu vou impedir do paciente saber sobre a sua saúde? E na pior das hipóteses, Clarice, é o seguinte... Pelo menos ele vai saber o que faz mal para ele. Exatamente. Né? Quer ver outra coisa interessante, Ana? Para mim mudou tanto eu sabia o que fazia mal para mim. Nossa, mudou minha vida. A mulher estressada, ela tem dificuldade de manter a gestação. Porque o cortisol vai competir com a progesterona. Exatamente. Colesterol, pregnenolona, hormônio mãe, 17-alfa-pregnenolona, progesterona, que vai dar aldosterona e que vai dar cortisol. Como o teu organismo tem uma tendência aqui a tentar manter a tua vida, então, se tu está estressado, se tu está num ambiente que está agressivo, tu vai fabricar mais cortisol. Fabricando mais cortisol, tira a progesterona. Menos progesterona. Então, ela tem dificuldade de engravidar. Por que as mulheres hoje em dia estão com algumas com mais dificuldade? Porque elas entraram no mercado de trabalho, estão mais estressadas, aumenta o peso, que é o contrário, a progesterona não engorda, pessoal, a progesterona emagrece, que tem diurético junto, vira mineral corticoide, que é um diurético. Então, a tendência o que é? Fica mais obesa, tem mais dificuldade de engravidar, altera a tireoide, que funciona junto, né, Clarice? É que o cortisol, na verdade, ele bloqueia a ação dos hormônios tiroidianos. Então, se tu começa a engordar, tu faz o chamado hipotireoidismo subclínico. Assim, mas ninguém na minha família tem problema de tireoide. Assim, mas ninguém, de repente, é tão estressado quanto você. Ninguém passou pelo que está passando. Exatamente. Então, assim, tem coisas que é como um jogo de dominó, né? Onde você derruba é uma cascata. As coisas vêm, né, em consequência uma da outra. E é uma coisa que a gente conversava antes, né, e que eu acho que é importante deixar claro para as pessoas, que assim, no meu entender, hoje o estresse é o gatilho para muitas doenças que as pessoas estão sofrendo. Só que o problema do estresse é que foi uma palavra que foi vulgarizada.
E ela é tão importante, entender a importância desse hormônio que a gente está falando, que é o cortisol, que a gente precisa ter esse ritmo circadiano. E quando a gente perde esse ritmo, é que onde tudo começa a acontecer. Quer dizer, as pessoas têm que saber assim, ó, o que esse tipo de vida está fazendo para as pessoas. Até o bruxismo, o próprio apertamento dos dentes, o não dormir bem, as pessoas apertam os dentes. Olha, teve uma segunda-feira, há 2 semanas atrás, que nós contamos, na segunda-feira chegaram 8 pacientes com o dente quebrado. Fraturado. Por bruxismo. De apertar os dentes à noite. E todos com o mesmo relato. Eu acordei com o dente quebrado. Tu pode dosar, o cortisol deles deve estar bem alteradinho. Não, mas é que, na verdade, a nossa população está toda esgotada, estressada com tudo que está acontecendo. Assim, né? Você que está observando isso dentro da sua clínica, lá relacionado com dentes, uma coisa que eu tenho observado, que foi um trabalho que a gente fez com um grupo de um dentista, né, que estava fazendo seu mestrado, que os pacientes estressados, eles consomem uma dose de anestesia violenta. Né? Eles têm muita dor, têm uma hipersensibilidade à dor. Eles fazem mais doença periodontal. Com certeza. E consomem uma quantidade de anestesia violenta. E assim, ó, já foi, sei lá, 3, 4 tubos de anestesia, tá doendo, né? A doença periodontal triplica em época de estresse. E assim, está diretamente relacionado ao grau de estresse. Quanto mais fadigado é o indivíduo, mais doença periodontal ele faz. Com certeza. Né? Esses são os trabalhos que a gente tem feito. E doença periodontal é um problema, né? O meu arquiteto faleceu há 3 semanas atrás por doença periodontal. A bactéria da gengiva foi pro coração. Meu Deus. Eu perdi 2 amigos no mesmo mês por doença periodontal. A bactéria da gengiva foi para o coração. A gente explica várias vezes no programa, né? Mas eu perdi no mesmo mês 2 amigos queridos porque a bactéria da gengiva vai para o coração. E o estresse causa isso, na verdade, né? Por isso que é importante a dosagem, o saber, o ver como é que tá. Mas nós estamos indo para outro comercial e a gente já está voltando. O assunto está muito bom, não saia daí. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Olha, a gente continua aqui no intervalo, vocês vão ver que tem um cochicho Agora, no meio. eu estava fazendo minha consulta com eles aqui. Estava aproveitando, que no intervalo a gente aproveita para bater papo aqui. Estava ótimo comercial para mim. Mas assim, eu acho que o que ficou de importante para o pessoal até agora
é saber a necessidade de, primeiro, manter uma avaliação clínica, uma avaliação laboratorial mais frequente. Exatamente. Né? Porque assim, ó, não adianta, como a Cleia estava falando, o cortisol. A gente sabe que o cortisol, a adrenal, pacientes que estão em falência adrenal, leva quase, pelo menos 2 anos para a gente conseguir regular, não é isso, Clarice? Mais ou menos, tudo depende do estado, né, que você encontra o paciente. Mas um tratamento para fadiga adrenal é de 1 ano a 2 anos para você conseguir recuperar a função da glândula. Então, o que é muito comum acontecer, Ana? É muito comum o paciente fazer exatamente isso que a gente tem escutado, quer dizer, eu passei por um estresse louco, não sei o quê, babá, e depois agora estou... daí começam a acontecer os problemas, né? Aquele cara que vai ter doença periodontal, é o cara que, se tu medir o cortisol dele de manhã, por exemplo, vai estar quase zerado, que é onde deveria estar lá em cima. Está lá em cima. Para ele levantar. Inclusive, tem uma característica que a gente observa nas pessoas que estão em fadiga adrenal, que é o seguinte, é aquela pessoa que tem aquela dificuldade enorme de acordar de manhã, tipo assim, abre o olho, né, desperta, mas não acorda. E leva mais ou menos 1 hora para... De noite. Né, não. De dia, ele desperta, ele abre o olho, mas o cérebro parece que não acorda. Sim, de noite não e ele sai arrastado de casa para ir trabalhar e só vai pegar no tranco, como a gente diz, lá pelas 10. Nossa, eu tenho uma pessoa que eu preciso fazer urgente esse exame. Né? Então, isso não vamos dizer nome, né? Não vou dizer não, mas eu tenho uma pessoa que eu preciso, onde é que eu pego esse kit? Não, mas tem gente da televisão, Ana, que gente aí bem assistido, tá? Que se gaba diz assim, não, porque eu só vou dormir lá pelas 4 da manhã, em compensação, eu só acordo depois da 12h, 1h. Quer dizer, a adrenal do cara já foi para o espaço. Já foi há muito tempo. Não, aliás, jornalistas são pessoas altamente estressadas, são dentro das categorias que a gente estava falando no outro bloco, assim como entre os professores, entre os profissionais da saúde, aí entra médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre os bioquímicos também que fazem plantões, né? Todo mundo que tem trabalho em turnos está muito sujeito a ter danos, né? Nessa questão dos hormônios do estresse. Depois, aí entra os controladores de voo, né? É uma outra categoria importante. Os pilotos de avião, está aí um caso, né, muito recente do que aconteceu. Mas as pessoas negligenciam algumas coisas. Né? E toda hora está acontecendo coisas para que as pessoas estejam atentas, mas as coisas parecem que não ficam muito claras. Então, quando você fala, como eu falei agora, aquela pessoa que acorda, né, abre o olho, mas não acorda e que vai arrastando assim para o dia e vai pegar lá pelo meio-dia que parece que ele acordou de fato para a vida, essa pessoa com certeza ela está num alto nível de estresse. Seria muito interessante poder fazer o teste para poder recuperar enquanto ainda há recuperação. Porque com o tempo, se você não recupera essa função da adrenal, lá na frente o que vai resultar? Você não vai ter esse hormônio, como a gente disse, que ele também tem função anti-inflamatória, você vai expor seu sistema imunológico e as doenças oportunistas acontecem. Você vai ver que a tireoide dele também já não está funcionando. Começa a engordar. Ali nada mais está funcionando. Mas claro, começa a engordar. Pelo que vocês falaram no programa todo aí, eu estou com o diagnóstico pronto. E o que é pior, a gente fala em engordar, né, a questão da tireoide, e aí entra uma outra coisa que também tem sido muito falada, mas parece que falta, né, um estalo, a questão da síndrome metabólica. A pessoa não precisa estar obesa para ter a síndrome metabólica. O sinal da síndrome metabólica é um pouco antes, quando começa com excesso de fome. A sinalização no cérebro que você já está satisfeito não acontece. Então, você começa a fazer uma ingesta maior que precisa. Então, é todo um grau de descompensação. A medida de insulina dele está alta. Exatamente. Ele está descompensando, né? Está descompensando. Então, quando você dosa na saliva, o paciente que está estressado, ele já tem nível de insulina alterado. Tá? Ele tem os níveis de cortisol alterado. Ele tem níveis de melatonina alterado, ele tem nível de hormônio de crescimento alterado. E outra coisa, a gente falando aqui, assim como fala na questão das mulheres, né, a progesterona, os homens, meu Deus do céu, os homens cada vez estão com a testosterona mais baixa. E não tem idade, são rapazes de 20, 30 anos, assim, em plena idade, né, produtiva, sem energia nenhuma, por 2 motivos, por não ter cortisol e por não ter testosterona. E aí?
E eles sabem, não, só sabem, na verdade, dizer, eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas nunca o diagnóstico, na verdade, é bem realizado. É porque o homem não comenta essas coisas, viu, Clécia? Eu sempre digo para o paciente no consultório... Engraçado que mulher comenta, né? Mulher comenta. É que a mulher ovula, né, Ana? A mulher ovula, a mulher menstrua, que vocês acham que é ruim, não é não. Inclusive é um sinal importante, porque assim, quando começa a acontecer algum distúrbio, ela chega, ela comenta e ela fala, diz, meu libido baixou, ou então eu já não estou mais tendo, não estou regrada. A gente sabe que a andropausa, ou a menopausa masculina, ela acontece em média 7 anos antes da feminina. Então tu imagina, se a média no Brasil da feminina é 45, tu bota 7 anos a menos. Então a gente cansa de pegar, como a Clarice 30 falou... 30 e poucos anos... 30 e poucos anos. Eu já cansei de pegar, eu chamo de guri porque o Vitor, meu filho mais velho, tem 36. Guri. Então, guri com 36 que está assim, tio, e como convivi em casa, tio, meu libido está zerado. Quer dizer, é que ele até chegar a falar pro médico, ele relutou muito. Mas com certeza não falou para amigo nenhum. Tu imagina que ele vai chegar para um amigo e dizer assim, não, meu libido está baixo, eu não consegui, entendeu? Normalmente ele é o pegador, né? Como é que ele vai dizer que... Exato. Agora muito a mulher complicado. Comenta isso. É um tabu. A mulher fala, mulher entre mulher fala. Mas o homem é um tabu. Olha, tô tabu. querendo pagar uma viagem pro marido. A mulher comenta, né? A mulher é bem mais fácil de comentar. Mas eu tenho vários desses rapazes que chegam assim e dizem assim, eu já tô com medo de sair na noite, não foi um nem dois, viu, Ana? Estou com medo de sair na noite, eventualmente, assim, de levar alguém, conhecer alguém e sair com alguém, porque eu estou tendo dificuldade. Quer dizer, até o cara falar isso... Bom, é que já aconteceu. É que eu não, mas já aconteceu. Por isso que ele acha, que ele fica falando na suposição, mas com certeza já aconteceu. Eu não posso comentar, infelizmente não posso mostrar nem o telefone. Mas hoje, às 7 da manhã... eu recebi uma ligação de um paciente falando exatamente isso. E não tem 30 anos de idade. Meu libido está zerado, eu não estou conseguindo dormir. É tudo que a gente falou, né? Exato. Quer dizer, o cortisol dele, eu falei, vamos dosar os exames, vamos ver de novo, porque o cortisol dele deve estar lá nos pés, né? Mas a minha testosterona está... Mas não interessa só estar produzindo, tem que ver se ele está otimizando, se ele pode usar. Aí que entra uma coisa que eu acho que vale a pena falar, se me permitir, que assim, as pessoas fazem a dosagem da testosterona no sangue e digamos que dê normal, né? Mas na verdade não sabem que essa testosterona, às vezes que você dosa no sangue, ela não é na verdade a testosterona que está disponível para fazer as funções biológicas. E por isso que a dosagem na saliva ela é tão importante, porque é a testosterona que você faz na saliva que mostra o quanto que deste hormônio está entrando na célula e cumprindo a sua função celular. E às vezes, até por um problema de uma inflamação, uma coisa assim, faz com que a própria testosterona ela possa circular, dosa no sangue, dá normal, mas vai dosar na saliva, não tem disponível. E aí vai funcionar como? Não tem como. Ela fica, isso que a Clarice está falando, né, é o seguinte, ela fica presa, quando ela está circulando no sangue, ela fica presa a duas proteínas, que é a albumina e o SHBG. Tá? Exatamente. Então, de toda a testosterona que tu tem no sangue, na verdade só 2% está disponível. É mais ou menos isso, né, Clarice? Então, é como se tu tivesse assim, tenho 100 mil na conta do banco, mas o juiz foi lá e sequestrou 98. Quanto é que tu tem? 2. Não, mas eu tenho 100. Não, mas só pode usar 2, só tem 2. Agora, bem isso. Se desse sequestrar, se o juiz foi mais malvado ainda e sequestrou 99, só tem 1. Ou se sequestrou 99,8, tem 0,2. Então, assim, não adianta tu só olhar e dizer assim... Mas se perguntar para você tem dinheiro? Tem. Só que está sequestrado. Não pode usar. Não pode usar. Então, não pode usar. Ele dosa, mas o colega ou o pessoal não está alertado para isso. Bom, quanto é que tem de disponível? Que é o que interessa. Que é o que interessa. Segundo, pelo estresse, ele pode estar também aromatizando, está transformando em estrogênio. Né? Dependendo do que ele come, dependendo do que ele toma, muito álcool e tal. Então, na verdade, tu vai ver o que ele tem pouco, o pouco que ele tem ele não pode usar e o outro pouco que seria o dele está virando hormônio feminino. Eu pego muito rapaz hoje em dia que se tu dosar e comparar com mulheres mais velhas, mulheres da terceira idade, ele tem menos que a vovó. Sim.
E não é incomum isso acontecer. E uma coisa muito interessante, assim, quando a gente fala até de uma certa femininização dos homens, tem muito a ver com essa questão da aromatização, porque a aromatização da testosterona, ela acontece no cérebro. E lá que se transforma em hormônio feminino. Então imagina o cérebro de um homem embriagado, né, em hormônios femininos. Só pode, né, acontecer o que a gente tem visto cada dia mais. Então, assim, ó, há muitos sinais que algumas coisas estão erradas e que, assim, não há atenção adequada, né, para isso. E quando se fala, então, se imagina, se o cérebro já está, né, embriagado em estrogênio, como é que vai falar não vai falar em impotência, em problema de ereção, em andropausa precoce? É o que a gente está vendo no dia a dia. Uma outra coisa interessante, assim, ó, até relacionado com todas essas disfunções, assim, né, e falta de regramento na vida, hoje é muito comum você encontrar adolescente com mama. Eu não sei como é que ginecomastia. Ginecomastia. Né? Aromatização pura. Antigamente eu operava direto. Hoje em dia eu digo assim, velho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um examezinho que de repente eu vou te livrar de operar. Porque não adianta, é aquela história. Eu sou cirurgião plástico, né? Eu ganho operando, né? Então, o que seria o natural? Com a cicatriz, né? Não, fica... Mulher com cicatriz não tem problema, mas o menino com cicatriz fica esquisito. Ana, a cicatriz da ginecomastia, se for bem feita, fica no bordinho do mamilo, também vai passar imperceptível, mas tu não resolve o problema dele, é o que a Clarice está falando. Entendeu? Porque ele vai continuar aromatizando. Tu tá fazendo o quê? Tu tá tirando só o sinal da complicação, a complicação continua. É tratar, digamos assim, o que é visível. Agora, aquilo que está levando a ele ter aquele problema, que é o que a gente fala assim, ó, não adianta tratar o sintoma ou tratar a doença, tem que ver o que está desencadeando. Né? Então, assim, desde que eu defendi o meu doutorado, né, que eu fiz nessa área do envelhecimento, eu sempre disse assim, não adianta tratar a doença, eu tenho que saber o porquê que está adoecendo e tentar intervir para que não continue adoecendo. Não é reverter o envelhecimento, é conter o processo acelerado de envelhecimento. Isso sim vai fazer com que a gente viva melhor. Dá para te repetir, reverter o processo do... Assim, nós não vamos reverter o processo de envelhecimento. Aquilo que você... diminuir. Mas não, você contém o processo. Não, porque quando a gente fala, viu, Clarice, isso é outra coisa assim, que quando a gente fala em anti-envelhecimento, eu digo, pô, eu sou cirurgião plástico há 30 anos. Eu não me lembro de ninguém que chegou na clínica e pediu para eu enfiar ruga nele. Então, eu faço anti-envelhecimento há 30 anos. Agora, quando tu diz que vai fazer isso a nível metabólico, ou tu vai melhorar para ele não envelhecer tanto, que é o que chamam de anti-aging nos Estados Unidos, o pessoal fica possuído aqui. Imagina isso aí. Proibido. Não, e daí tem aquele outro papo epilético, né? Tu tá indo contra a natureza, eu digo, meu amigo, mas qual é a parte da medicina que não vai contra a natureza? Tu oferece tirar a vesícula, é natural. Tu oferece operar o fígado, é natural. Daí tu bota um stent, uma molinha dentro do coração, porque o cara estava com o coração com as artérias entupidas. Ah, ele nasceu com a mola? Então, vem cá, que falsidade é essa? Quando eu ofereço, eu te diria mais um pouco, viu, Clarice? Não é nem interromper a doença, é tratar para que ele não chegue lá, porque Exato. Tem aquela máxima, né? Se tu não tem tempo para parar para tratar da saúde, vai obrigatoriamente parar para tratar a doença. Com certeza. Né? Que o Laír cansa de repetir isso. Isso é uma verdade. Então, assim, ó, a gente, infelizmente, na faculdade, olha, sem querer menosprezar ninguém, mas eu não me lembro de uma prova em medicina, de uma cadeira médica, que me disseram assim, como é que eu faço para dar saúde? A prova era sempre assim, esse sinal, esse sintoma é de que doença? Como é que eu trato essa doença? Continua assim. Então, a gente aprende o quê? A fazer diagnóstico, fica feliz da vida quando faz um diagnóstico de uma síndrome, que Sim. qualquer estudante pode fazer, né? E daí tu pergunta assim, então como é que eu trato? Agora não tem. Ou então assim, não, vai tomar remédio o resto da vida. Não é muito mais fácil, de repente, impedir que aconteça a doença? Que eu acho que esse é o objetivo dos exames, né? Esse é o objetivo dos exames, justamente assim, ó. Quando a gente começou a trabalhar com os exames na saliva, isso já há mais de 10 anos, né? Quando eu estava desenvolvendo justamente a minha tese de doutoramento, eu fiz todo esse trabalho com idosos. Porque a preocupação é assim, ó, por que eu tenho idosos que são doentes e idosos que são saudáveis?
que levou um a tomar um rumo e o que levou o outro a tomar outro rumo. E comparei esses idosos com pessoas jovens para entender que hormônios estavam nos jovens e que não encontrava mais no velho, né, no caso saudável, e que eu podia encontrar no idoso, né, que tivesse uma patologia. E foi fazendo esse tipo de comparação, né, entre pessoas jovens, entre idosos saudáveis e idosos com patologias, que era possível observar que aqueles que estavam já acima de 60 anos e com saúde, eles mantinham determinados níveis de hormônios, eles tinham determinado nível de problemas emocionais, como é que eles lidavam com os problemas emocionais e quanto que era importante a intervenção, né, assim, ó, das emoções na saúde. Aí entra de novo a questão do estresse. Né? Então, assim, aqueles que estavam na mesma idade com doenças, o quanto que eles eram mais estressados, o quanto que eles eram mais deprimidos. E que às vezes tu encontrava jovens, neste nosso estudo, que eles eram tão doentes quanto os velhinhos lá de 70 anos. As meninas que tomavam anticoncepcional, que tinham uma fisiologia idêntica às senhoras de 70 anos. Então, assim, ó, foi fazendo toda essa observação, assim, ó, se eu quero ter um envelhecimento saudável, o que eu preciso ter de nível de hormônio e como que eu consigo quantificar isso para te dar essa informação. E foi aí que os exames de saliva, né, a gente começou a trabalhar para trazer isso pro diagnóstico. Olha, Clarice, a tua entrevista é maravilhosa, podia durar 3 horas, mas nós te traremos muitas vezes. E você que está nos assistindo, com certeza ficou com muitas dúvidas. Mande perguntas para nós. O telefone da Clarice está no ar, com certeza. Está aí o nosso site, www.programavivamais.com.br. Vou fazer só Mande as perguntas para nós. Interrupção, Ana. Faça. Não tenha medo de ter hormônios, queridos, tá? Tenha medo de não saber usá-los e de não saber quanto ter. Tem. Né? Não, e de não saber quanto tem. Faça exame da saliva. Olha, é maravilhoso. É 3 tubinhos assim, tu pega com um algodãozinho, bota ali dentro e fica sabendo o que tu é alérgico, o que tu tem, o que tu não tem. É a melhor coisa do mundo é a gente se tratar e saber o que tem, como é que tá, né? Mas mande as perguntas que nós vamos trazer a Clarice muitas vezes esse ano, pode ter certeza. E a gente vai se falando até sábado que vem. Beijo.